Atacantes deixam Vasco. E agora? Quem vai vir para o lugar de Pedro Raul e Juan? Vamos falar também sobre as especulações que estão rolando. Hoje, muitos veículos estrangeiros falaram sobre o interesse do Vasco em Borré, sobre o interesse do Vasco em Carrascal. E a gente vai trazer aqui para o torcedor. Pode criar expectativa? Não pode criar? E falar sobre o trabalho do Ramon. Olha, ele está observando até a base. E os treinamentos têm feito todos os jogadores e quem está envolvido satisfeitos, porque tem gostado da forma do trabalho. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Sempre importante ter você junto com a gente, é você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é sempre bom ter você junto com a gente, nesse seu primeiro encontro. Se você tá chegando aqui, seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco, um vídeo um pouco mais rápido hoje, a gente vai ter live mais tarde, não fiquem atentos. Mas para falar sobre as situações do Vasco, né? Tem muita gente preocupada, por quê? Hoje a informação de Vene Casagrande é que Pedro Raul aceitou a proposta de saída do Vasco. O jogador deve nessa segunda-feira assinar o seu contrato, e aí em 2 parcelas o Vasco receberá 2,5 milhões, ou seja, 5 milhões de dólares pela venda de Pedro Raul. Vai deixar o Vasco aí com 9 gols. Não vai deixar saudade, porque perdeu muitos gols. Juan Cruz está sendo negociado com o Ludogorets, como a gente falou ontem. Inclusive, foi uma informação que Vene Casagrande, Atenção Vascaínos, agora o GE também trouxe. O jogador vai por empréstimo pelo Santos, né? O Santos vai emprestar o jogador Ludogorets da Bulgária. Ele estava cedido ao Vasco, mas como não vinha sendo aproveitado, foi negociado para o clube europeu. E vai até 2024. Com isso, o Vasco não precisará pagar o restante dos 500 mil, né? A dívida de 500 mil que o Vasco tinha pelo empréstimo do jogador. Então, o Juan Cruz deixa o Vasco. E a grande dúvida do torcedor é: quem virá para o lugar dos 2 jogadores? Óbvio que são jogadores que não estavam rendendo. O Juan só jogou 2 jogos, menos de 30 minutos. O Pedro Raul perdeu muitos gols. E agora, eles saem do Vasco. O nome de Borré é um nome que surgiu, mas é muito difícil, gente. Para vocês terem ideia, o Eintracht Frankfurt quer, nesse momento, 10 milhões de euros pelo jogador. Eles contrataram um novo atacante, mas não é um negócio fácil. Eu não vou aqui ficar iludindo o torcedor falando: Borré, vem aí, vem o Borré. Não é um negócio fácil. Se o Vasco tivesse dinheiro em caixa, você falaria: vai contratar. Mas hoje, 10 milhões é praticamente 60 milhões de reais. Não é um negócio fácil. O Vasco quer por empréstimo. A primeira proposta do Vasco foi por empréstimo. O Eintracht acabou recusando. O jogador disse em entrevista que não queria voltar para o Brasil, para o futebol sul-americano. Queria continuar na Europa. Mas é um negócio difícil. Léo, você tem expectativa com... Cara, vou deixar minha expectativa lá embaixo. Não vou ficar criando falsas expectativas. Mas houve sim a proposta de empréstimo que foi recusada pelo time dele, pelo time alemão. Outra situação que também se fala muito é essa daí que está na sua tela. Inclusive Fabrício Romano também trouxe. O Ekren Konur trouxe também. Que PAOK e Vasco da Gama estão aí na briga, né? Na corrida com o CSKA para contratar o Jorge Carrascal, de 25 anos, jogador colombiano, jogador que... Só para vocês entenderem, vou contextualizar. Esse jogador já tinha sido procurado ainda quando o Vasco tinha o Maurício Barbieri como técnico. Só que muito caro, o Vasco recuou. Agora o Vasco voltou à situação, querendo um empréstimo. É a mesma situação que eu já falei aqui do Borré. Os caras querem vender. O PAOK chegou com a proposta de comprar por 4 milhões e meio o jogador, com 50% do jogador, dando um contrato de 3 anos a ele. Essa é a situação. O PAOK hoje deve estar à frente porque ofereceu uma questão de compra. O Vasco quer emprestado. Então essa é a situação. São jogadores que são hoje no top da Europa. Não são jogadores fáceis, são jogadores que mudariam completamente o elenco do Vasco. Mas a gente tem que ser responsável com essa questão. São jogadores que hoje, pela situação financeira do Vasco, pelo que muito se fala, só se o Vasco estiver guardando dinheiro aí a gente não sabe. Pelas dívidas que o Vasco tem, pela situação na tabela que o Vasco tem,
não é tão fácil você trazer um jogador desse. São jogadores de outro nível. Elevado, acima dos jogadores que a gente tem aqui. Por exemplo, Carrascal seria titular absoluto. Borré também. Mas não dá pra chegar aqui e falar assim, olha, eles vão chegar ao Vasco. Se chegar, ótimo, beleza, vai elevar o nosso nível. São jogadores que a gente precisa. Mas hoje não dá pra iludir o torcedor e dizer assim, olha, eles estão chegando. São negócios difíceis. Então, vai depender muito da criatividade do Vasco. As primeiras propostas foram recusadas. Sobre os outros nomes que estão surgindo vários nomes, vão surgir vários nomes, e a gente está aqui para saber sempre qual a realidade, o que é que acontece, o que é que não está acontecendo, o que é cavada, o que é só para botar o cara na mídia. A gente vai estar aqui sempre procurando saber. Hoje também foi dia de treino no CT Moacir Barbosa, e o nosso Dom Ramon deu mais um treino lá no CT e vem sendo bastante elogiado pela forma que trabalha, né? Até pelos jogadores, chamando individualmente. Quem viu o vídeo da rede da Vasco TV, viu que ele chama individualmente o Puma, conversa com o Puma, conversa em um dado momento até com o próprio Galaça, com o Robson, com o Orelhano, conversando com essa galera. Ele gosta disso, de chamar o jogador também, de trabalhar individualmente, de trabalhar coletivamente, de corrigir durante os treinos. É um cara que para o treino para corrigir o posicionamento, para corrigir a forma que o time vai. Ele está sendo muito agradável nisso. E é um técnico que as primeiras impressões que vem se dando aí de jogadores, do staff, são muito boas. Expectativa que um Vasco mais intenso, a questão também física pelo Diego também vem sendo elogiada, trabalho diferenciado, fazendo melhorar, elevar o nível físico do Vasco. Enfim, é uma comissão técnica qualificada, cara. Eu acho que, infelizmente, a gente veio num momento que ele vai ter pouca margem de erro, pouca margem para errar. Mas a questão, toda a equipe que envolve, todo o staff do Ramon Dias, o próprio trabalho do Ramon Dias, é um trabalho muito bom, não à toa que é um cara vencedor. Mas agora ele precisa também se qualificar o seu elenco, porque só o Ramon Dias não vai tirar o Vasco dessa situação. Hoje, acabou alguns jogos, a gente viu aí, Santos perdeu, empate do Coritiba com o Cruzeiro, o Corinthians não jogou na rodada, o Goiás joga daqui a pouco. Enfim, a América também era para jogar contra o Vasco, não vai jogar. Mas tivemos alguns resultados aí interessantes para quem está na briga, né? Os adversários não conseguiram correr muito mais daquilo que o Vasco tem de pontuação. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Saudações vascaínas. Valeu. Tamo junto. Deus abençoe a todos.